Opa, não vou sentar ainda, meu cabelo está desarrumado e eu não quero... Eu estou com preguiça de arrumar e eu não quero aparecer estranho no vídeo, então assim... Ah, ele está de pijama. Cara, o problema é o cabelo aqui, tá? E aí, filho? Bom? Cara, nas últimas semanas eu tenho passado por problemas seríssimos, porque eu tenho andado meio triste por algumas coisas que aconteceram. Então, como forma de distração, né? Porque, como diz o ditado, oficina vazia oficina vazia cabe... Como diz aquele ditado? Eu não... O que eu ia falar? Como diz o ditado? Não tô conseguindo. Eu preciso de alguma coisa que me distraia. Eu preciso de alguma coisa pra distrair e eu vi esse canal e eu vi que esse canal poderia ser uma fuga pra mim, tá? Então, a gente vai começar uma série de vídeos, esse aqui vai ser o primeiro, e eu quero focar em coisas assim, tipo relatos e não sei o que, e focar um pouco no terror, né? Porque eu não sei, eu só decidi fazer isso. Então assim, ó, esse primeiro vídeo a gente vai falar de stalking. Então assim, se você tem gatilho com isso, não assista, por favor. Agora, se quiser ver o que vem a seguir, venha comigo, eu posso ser divertido às vezes, eu acho. Eu não vou aparecer o tempo todo no vídeo, vai ter uma gameplay de fundo, porque... eu tenho problema em aparecer, sabe? Então, é isso. Vai ter uma gameplay de fundo. De vez em quando eu apareço pra fazer um comentário e... vamos pro vídeo, né? O Perseguidor do Campus. Pra dar um contexto, eu sou uma mulher de 32 anos, e isso aconteceu comigo quando eu tinha 25 ou 26. Trabalho em tempo integral como pesquisadora em uma universidade, que é onde esses encontros aconteceram. Não sou professora nem nada e, devido à minha idade na época, poderia facilmente ser confundida com apenas mais uma aluna vagando pelo campus. Às vezes, quando o tempo estava bom, eu preferia passar minha hora de almoço passeando pelos terrenos da universidade do lado de fora, ou sentada sob a sombra de uma árvore em um banco, aproveitando o tempo que eu não estava sentada em um canto apertado de um laboratório. Num desses dias, eu estava sentada em um banco aproveitando o ar puro, e um aluno que passava perguntou se podia sentar ao meu lado. Eu sou um tipo de pessoa muito tímida e desajeitada, então mesmo que eu realmente preferisse sentar sozinha, eu apenas disse claro. Assim, fazendo um adendo aqui, eu claramente me identifico com essa garota. Assim, é muito ruim ter esse tipo de personalidade um pouco tímida, né? Quando as pessoas te pedem alguma coisa e você não quer fazer, você dificilmente vai negar, sabe? Porque, não sei se é insegurança, se é medo, receio, eu não sei o porquê, mas é assim que acontece. Eu sou assim, infelizmente. Não é que eu seja facilmente manipulável, mas eu sou facilmente subível, entendeu? Então, assim, eu me identifico com ela, eu passo pano, eu me não faço ideia de como fala isso, mas eu tenho solidariedade com essa garota aqui. Então, basicamente, eu tenho que ver isso com a minha psicóloga. Tenho que torcer pra nunca encontrar um stalker ou um psicopata na minha vida? Claramente sim. Ele iniciou uma conversa simples e eu entrei na dele, mas tomando cuidado para não ser muito direta. Ele mencionou que tinha visto de qual prédio departamental eu tinha saído, e isso me assustou um pouco, já que eu nunca tinha visto aquela pessoa antes na minha vida. Mas eu deixei o pensamento de lado, afinal, o tempo estava muito bom ultimamente, e eu tinha passado quase todas as minhas horas de almoço da última semana fora de casa. Ele perguntou se eu estudava no referido departamento, e eu lhe disse que não era aluna, mas trabalhava lá. Ele me disse que era estudante de engenharia, e depois me convidou para tomar um café em algum momento. Eu pedi desculpas e disse a ele que tinha namorado, e teria que recusar. Nos separamos depois disso e presumi que provavelmente não veria nunca mais. Cerca de 1 ou 2 semanas depois, estava passando outra hora de almoço fora do campus, sentado em algum banco diferente por ali. Aparentemente, do nada, o mesmo homem de antes perguntou se poderia sentar ao meu lado. Eu reconheço que não lembro do que ele falou no início, né? Minha mente estava muito vazia e eu estava bastante desconfortável por ter que recusar esse cara pela segunda vez. Com certeza ele me perguntou se poderia sair de novo para tomar algum café e eu pedi desculpas, lembrando ele que tinha namorado e não encontraria ele para fazer tal coisa. E novamente ele saiu depois disso. Eu tava muito ansiosa, mas não tinha atingido o nível que eu deveria para estar preocupada, então deixei isso pra lá. Alguns dias depois, eu havia terminado meu turno e estava saindo do prédio para poder caminhar até onde estava estacionado meu carro. A universidade cobra muito pelos passes de estacionamento, mesmo se você for empregado deles. Então eu sempre optei pelo estacionamento gratuito que fica a cerca de 10 minutos a pé do campus. A minha rota a pé me levaria a várias ruas residenciais tranquilas, com um tráfego mínimo de carros. E descendo uma delas, eu notei que tinha outra pessoa andando ali próximo, do outro lado da rua, mas que mantinha uma certa distância, alguns passos atrás. Eu notei ela
com a minha visão periférica e não queria virar para encará-la, afinal não era incomum ter outras pessoas ali de qualquer maneira. Eu tive que fazer algumas curvas de qualquer jeito e a chance de que essa pessoa estivesse indo na mesma direção que eu era bem ínfima. Mas ela fez. Ela fez todas as curvas que eu fiz, ainda andando na calçada ali do lado, alguns passos atrás. Eu não queria olhar para ela porque eu não queria que essa pessoa soubesse que eu sabia o que ela pensava que estava fazendo, então eu meio que continuei. Eu apertei meu passo, mas quando estava me aproximando da primeira das duas ruas movimentadas antes de chegar ao meu carro, seu ritmo acelerou para me acompanhar, e eu entrei em pânico, pois foi ali que tive real certeza de que ele estava me perseguindo. Depois disso, comecei uma corrida completa para atravessar a primeira das ruas. Ele correu para me acompanhar e agora estava do mesmo lado que eu. Eu estava quase no meu carro, porém tinha que atravessar uma das ruas, e isso me preocupava bastante, pois frequentemente eu tinha que esperar alguns minutos para atravessar, o que daria a ele tempo crucial para me alcançar. Por sorte, assim que consegui correr para a beira da rua, tive uma brecha para cruzar. Eu fiz isso o mais rápido que pude, finalmente me virando para ver um homem que me perseguia. Era ele, o estudante de engenharia que recusei para o café. "Pare de me seguir!" Eu gritei, desesperada, do outro lado da rua. "Posso apenas falar com você?" Ele perguntou, gritando, de volta. Eu nem respondi. Quero dizer, a resposta deveria ter sido óbvia desde o início, e eu certamente nunca daria meu tempo para alguém que me perseguiu por 1 quilômetro. Continuei correndo em direção ao meu carro, pois estava determinada a dar o fora dali, não me importando com ele vendo qual era o meu veículo. Ele havia desistido de me seguir e também não tentou atravessar a rua para o meu alívio. Quando cheguei em casa, desabei. Quero dizer, coisas piores já aconteceram com outras pessoas, sem dúvida. Infelizmente eu não fui prejudicada, mas eu estava abalada. Tanto é que comecei a temer meu caminho de ida e volta para o trabalho depois disso. Meu colega de trabalho e eu começamos a voltar juntos para os nossos carros. Até mudei o local de estacionar, por exemplo. Algumas semanas se passaram e eu parei de ver aquele cara no campus. Comecei a almoçar no laboratório, mas de vez em quando ia ao centro estudantil para comprar comida. E certo dia eu decidi fazer isso. Porém, daquela vez em particular, a praça de alimentação estava lotada. Eu estava na fila de uma lanchonete quando ouvi alguém me gritando de algum lugar. Eu olho para cima e era ele novamente, acenando para mim e tentando abrir caminho entre as pessoas. Entrei em pânico e, embora seja terrivelmente tímida, comecei uma cena e gritei bastante para que ele me deixasse em paz. Ele ficou em choque e as pessoas começaram a olhar para nós, e ele imediatamente saiu. Meu coração estava batendo forte e eu estava tremendo. Nem me lembro se acabei recebendo comida ou não depois disso. Eu voltei ao trabalho e a partir de então fiquei ainda mais focado no ambiente ao meu redor, sendo ainda mais cautelosa. Já se passaram 5 ou 6 anos e eu ainda trabalho na universidade. Estou tão aliviado em dizer que nunca mais vi o cara, vocês não têm noção. Eu nunca perguntei o nome dele, então não pude relatar isso à polícia. Mas em suma, estou feliz por nunca mais tê-lo visto. O perseguidor do parque. Então, dos meus 10 anos aos 17, morei em uma casa perto de um riacho no centro de uma pequena cidade. Haviam vários parques perto da minha casa, com 2 playgrounds reais e um que era apenas um lago, com riacho, ponte, caminho cercado por grama, árvores e 2 apartamentos de reabilitação para idosos. Havia um caminho no último parque conectado ao final da minha rua e a ponte que levava a um dos playgrounds. O playground também estava fechado para reforma, e essa parte é muito importante. Então, era meu aniversário de 11 anos e eu não tinha muitos amigos, e ainda não tinha começado a escola, estava de férias. Fiz uma festa temática de Havaí no meu quintal. Convidei meu amigo vizinho, que era 2 anos mais novo que eu, e uma garota que conheci na escola primária. Todos nós estávamos usando os nossos trajes temáticos. Depois de brincar no regador, conseguimos permissão para ir ao riacho e depois ao parquinho. Então nós caminhamos e brincamos e nos divertimos bastante. Quando chegamos no parque, vimos que estava fechado, com fita adesiva e tudo. Haviam entulhos, como os de uma parede que foi demolida, e a única coisa que restava era uma das mesas de piquenique e o gazebo. O estranho era que na mesa tinha um homem sentado nela. Ele era acima do peso e tinha provavelmente entre 30 e 40 anos. Ele estava vestindo uma camiseta branca e estava comendo um McDonald's, então decidimos voltar para casa a pé. Quando começamos a caminhar de volta para o caminho, notei que o homem havia se levantado da mesa e estava nos observando, mas quando ele viu que estávamos olhando para ele, ele se virou. Continuamos andando. Cerca de 1 minuto depois, olhei para trás e novamente eu o vi, cerca de 3 metros de distância, também caminhando em nossa direção. Quando ele me viu olhando para ele novamente, ele se afastou alguns metros. Alertei meus amigos e começamos a ficar preocupados. Então corremos um pouco à frente e nos escondemos atrás de algumas árvores para ver se ele voltaria a andar da mesma maneira que nós. Com certeza, ele fez isso novamente. Ele parecia estar procurando por algo, por alguém. Nós saímos das árvores e começamos a correr. Estávamos no meio da trilha, faltava um tempinho até chegarmos na minha casa.
Eu virei minha cabeça e vi que ele estava correndo atrás de nós, deixando bem claro que ele estava procurando pela gente. Quando a gente estava chegando na minha rua, começamos a gritar pela minha mãe e pelo meu padrasto. Quando olhei para trás novamente, o homem havia corrido de volta. Chegamos em casa e contamos a eles tudo o que aconteceu. Meu padrasto e o pai dos vizinhos saíram procurando pelo cara. Não sei o que aconteceu com ele, mas eu sei que eles o encontraram. O assassino da Golden State era o stalker da minha mãe? Só para contextualizar, esse assassino em questão se chama Joseph DeAngelo, que era um ex-policial que atuou entre 1970 e 1980, abusando e assassinando diversas mulheres ali na Califórnia, mais especificamente em Sacramento. Em 1994, eu tinha 8 anos, morava com minha mãe de 29 da época, e minha irmãzinha de 5 anos, em Sacramento, Califórnia. Antes desse evento assustador em 1994, minha mãe teve um perseguidor por mais de 7 anos que ligava continuamente para ela, às vezes ficando em silêncio e outras vezes respirando fundo, até comentar sobre seus desejos sexuais com ela. Ele sabia o nome dela, o nome do meu pai, o meu nome e o nome da minha irmã. Um exemplo clássico seria o telefonema das 2 da manhã, onde ele diz à minha mãe que sabe que Dom, que é o meu pai, não está em casa. Ele simplesmente desligava após o comentário, o que levava minha mãe a entrar em pânico. Outras vezes, ele ligava e explicava agressivamente quais os atos sexuais ele iria praticar com ela. As ligações duraram meses. Depois, ele ia embora e reaparecia continuamente. Agora avançamos para aquela fatídica noite de 94. De madrugada, acordei com a minha irmãzinha pedindo para deitar na minha cama. Perguntei para ela o que havia de errado e ela disse que viu um homem olhando pela janela do nosso quarto. Por crescermos com um stalker, tínhamos pesadelos e muitas vezes tínhamos medo de dormir em nossas próprias camas. Não dei muita importância ao comentário dela e disse que ela podia deitar na minha cama. Bem, depois de provavelmente 30 segundos disso, eu também comecei a ficar com medo do comentário dela e disse que deveríamos dormir na cama da mamãe. Corremos pelo corredor, pulamos na cama dela e dormimos até a manhã seguinte. De manhã, minha mãe e eu estávamos no banheiro e notei grandes impressões digitais sujas na parede ao redor da janelinha. Alguém escalou a janela do nosso banheiro e deixou impressões digitais claras. Eu poderia dizer pelo olhar do rosto da minha mãe que algo estava errado, mas eu era muito jovem para entender. Ela então olhou para a penteadeira do banheiro e percebeu que um pouco de seu perfume havia sumido. Ela imediatamente entrou em seu quarto e viu que 2 das gavetas da cômoda estavam abertas, com roupas e sutiãs faltando. Minha mãe imediatamente chamou a polícia e em 5 minutos eles vieram correndo, gravando todo o nosso quintal. Os detetives foram imediatamente para a nossa cozinha e o banheiro, o que eu achei estranho porque a evidência estava apenas no banheiro. Bom, eles definitivamente sabiam o que estavam fazendo, porque descobriram que quem invadiu ficou na nossa casa o tempo suficiente para comer nossas sobras de pizza, beber um pacote de 6 das nossas Pepsis, levar algum lixo para fora no quintal e vasculhar/roubar os pertences da minha mãe. Eles disseram que ele poderia ter ficado lá por horas. Um detetive ligou à TV e perguntou à minha mãe se ela se lembrava de ter deixado naquele canal, e ela disse que havia mudado. Ele literalmente sentou no nosso sofá, assistiu TV e comeu nossa comida enquanto dormíamos. Os detetives falaram à minha mãe que a gente nunca mais ia poder morar naquela casa. Levantaram a hipótese de que ela seria vítima de um estupro que estava aterrorizando a área leste da cidade. Eles não sabiam por que ele saiu sem nos prejudicar. Talvez estivesse assustado? Talvez estivesse muito velho naquele momento para realizar o ato? Não sabemos. Mas eles ainda mantiveram a crença de que seria aquele cara que fez aquelas atrocidades na área. Em uma semana, minha mãe, minha irmã e eu nos mudamos para a cidade natal da minha mãe, ao norte de Sacramento, a 1 hora de distância. As ligações pararam por anos e sentimos que era coisa do passado agora. Bem, depois de um tempo, infelizmente ele voltou. Por volta dos anos 2000, minha mãe estava trabalhando em seu escritório quando a recepcionista disse que alguém estava querendo falar com ela. A minha mãe pegou o telefone e viu que era ele. Tudo começou com a maldita respiração misturada com ele dizendo como a havia encontrado. Minha mãe havia se casado novamente a essa altura e morávamos com nosso padrasto e seu filho pequeno. No telefonema, o perseguidor mencionou o nome do meu padrasto e ele disse: "Eu sei que o Kevin vai sair para caçar nesse fim de semana e eu sei que você vai ficar sozinha com suas garotas." Ele então desligou na cara dela. A minha mãe contatou a polícia local, que procurou o departamento de polícia de Sacramento. A polícia de Sacramento, por sua vez, ligou para minha mãe e explicou que alguns documentos arquivados foram destruídos no final dos anos 90. A minha mãe ficou furiosa. Como pode a polícia rasgar documentos? Eles explicaram que, após vários anos de arquivamento de um caso, eles fragmentariam o arquivo em um arquivo esqueleto, onde tudo seria destruído, exceto o relatório.
Observe, eles mudaram essa política 1 ou 2 anos depois, e agora todas as documentações são mantidas, não importa quanto tempo o caso está arquivado. A polícia de Sacramento levou a sério o telefonema, mesmo com o arquivo todo fragmentado. Eles dirigiram 1 hora até o norte, na nossa pequena cidade, e grampearam o telefone da minha mãe. O homem ligou apenas uma vez enquanto o telefone estava grampeado, e foi dito que ele fez isso de um telefone público. Mas infelizmente, eles não conseguiram rastreá-lo e chegaram a um beco sem saída. Ele continuou ligando para minha mãe dos anos 2000 a 2011. Seu último telefonema para ela foi de madrugada. Ela atendeu e ele estava expressando seus desejos sexuais. Ela contatou a polícia novamente e eles simplesmente anotaram e adicionaram um novo arquivo. Nos dias atuais, todos nós sabemos que o Golden State Killer, também conhecido como, eu não posso falar esse nome aqui, o Stu da área leste, foi preso. Nunca saberemos se ele foi o homem que perseguiu a minha família e invadiu a nossa casa. Ao final aqui do relato, a moça que fez o post, ela acrescentou a história dela com algumas informações interessantes que podem complementar o que ela disse, né? Como por exemplo, olha isso aqui. A polícia disse que o perseguidor / intruso tinha que ser alguém que via minha mãe com frequência e a conhecia muito bem. Tá. Meu avô foi prefeito por 2 mandatos na pequena cidade em que morávamos. Ele nomeou o chefe de polícia e trabalhou em estreita colaboração com a Placer County, onde o The Golden State Killer era policial, né? E isso deixa o negócio mais estranho. Ó, olha essa aqui é legal. Minha mãe participou de muitas funções com o Departamento de Segurança Pública e a Placer Country PD, né? Quando criança, adolescente e jovem adulta. Ou seja, provavelmente o cara viu ela lá. Se esse cara for o assassino da história, né? Então é isso, né? Acabou aqui, né? Acabou em climão, né? Basicamente, porque essa última história aí acabou com o clima, né? Barulho de carro buzinando. Ad eterno. Enfim, é isso, né? Espero que tenha gostado e tchau.